Olá, alunos do terceiro EJA, tudo bem? Professor Júlio César. Vamos ter uma aula aqui ainda de geometria analítica. Agora vai ser a área do triângulo, dado 3 pontos aqui no plano. Tem um desenho aqui, bonitinho, de 3 pontos. Seria esse o ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, se eu tenho 3 pontos distintos, não alinhados no plano, ele tem uma região interna, eu consigo desenhar um triângulo com ele. Se eu consigo desenhar um triângulo, eu consigo encontrar essa área. A área é a região interna do triângulo. Então está aqui, né? Na figura, os pontos não alinhados A, B e C são os vértices de um triângulo. Vértice é a pontinha. Como podemos calcular a área desse triângulo a partir das coordenadas de seus vértices? Bom, a gente vai usar algumas coisas que vocês talvez estudaram ou talvez não. Por causa da pandemia aí, não sei se o professor anterior conseguiu falar da matéria, matrizes, mas se não, não vai ter problema não. Eu vou explicar aqui direitinho. Tá, então a gente tem os 3 pontos. Vou colocar os pontos aqui. A gente tem um ponto A, de coordenada 2 e 1. Temos também o ponto B de coordenadas 6 e 3. E temos o ponto C, de coordenadas 4 e 5. Para achar a área desse triângulo, a gente precisa achar o determinante da matriz formada por esses 3 pontos. Então, bora lá saber então o que é esse determinante dessa matriz. Como se constrói a matriz primeiro? A gente vai construir a matriz entre 2 barrinhas, assim. Vou fazer a outra fechando, mas primeiro vou colocar só uma. Então, na primeira linha, coloco o ponto A. Vou colocar as coordenadas do ponto A, 2 e 1, ó, só os valores. Coloco um pouquinho separado. Depois o ponto B, que é 6 e 3. E depois o ponto C, que é 4 e 5. Então, primeira coisa, coloco os 3 pontos aqui. Completo uma terceira coluna aqui só com os valores 1. Então, fecha a matriz. Essa é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, onde eu quero o determinante dela. Só que para calcular o determinante dela, a gente usa um método que é um pouquinho, parece ser complicado no início, mas depois você vai ver que é simples. Requer habilidade em cálculo. Fazer continha básica, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar essas 2 primeiras colunas aqui, só as 2 primeiras, e vai repetir elas aqui na frente. A coluna 2, 6 e 4. E a coluna 1, 3 e 5. E aqui que a gente vai fechar e calcular o determinante. Então, muito bem, vamos fazer isso então. Como que se calcula o determinante? Você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar os valores na diagonal. Então, você vai pegar esse aqui, vezes esse, vezes esse. Essa que eu estou fazendo de verde é a diagonal principal. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1, 6. Beleza. Aqui também, 1 vezes 1 vezes 4. Veja que tem sempre 3 elementos nas diagonais, ó, para multiplicar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. E aqui, 1 vezes 6 vezes 5. Então, 1 vezes 6, 6. 6 vezes 5, 30. Muito bem. Agora não dá mais para multiplicar diagonais aqui. Então, eu vou pegar 2 elementos só e aqui só 1. Então, nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, acabou. Agora eu vou fazer o contrário, vou fazer da direita para a esquerda. Vou multiplicar esses elementos aqui
4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Vou multiplicar esses 3 aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E vou multiplicar esses 3 aqui. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Beleza. Quem vai ser o determinante dessa matriz? Então, o determinante vai ser igual. Você vai pegar os que eu multipliquei nessa ordem aqui, vai somar eles. 6 mais 4 mais 30. Aí você vai colocar o sinal de menos, abre parênteses e coloca esses aqui de laranja, que são os da diagonal secundária. 12 mais 10 mais 6. Então, olha só, são os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Esse determinante então vai ficar 30 mais 10, então dá 40. Menos, né, por sinal que é menos. Aqui dá 22, com 6 dá 28. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, o determinante vai ser 2, 12. Certo? Então, o determinante deu 12. Mas essa é a área do triângulo? Não. A área desse triângulo aqui vai ser o módulo do determinante, só pode ser positivo. Vamos supor que você calcula o determinante, deu negativo, deu menos 12. Mas você não vai colocar menos 12 aqui não, você vai colocar só 12, tá? É só o valor positivo. 12 dividido por 2. Sempre dividido por 2, professor? Sempre. 12 dividido por 2 dá 6. Então, 6 unidades quadradas aí. É a área desse triângulo. Unidade quadrada é porque se fosse centímetros a medida, seria 6 centímetros quadrados. Se as medidas estivessem em metro, seria 6 metros quadrados. Mas pode ser fazenda, né? Se fosse em quilômetros isso aqui, seria 6 quilômetros quadrados. Veja o vídeo várias vezes para entender. E o processo é sempre esse, tá? Se repete sempre.